E você lembra da série live action cancelada das Meninas Superpoderosas? E o ano era 2020, e foi confirmado pela CW que as Meninas Superpoderosas iriam ganhar uma série live action. Pouca gente lembra que essa série existe e pouca gente lembra que ela foi cancelada, mas eu resolvi trazer essa história aqui porque foi um momento onde a internet ficou no começo interessada, intrigada pelo que ia acontecer com essa série e depois preocupada até que ela veio a ser cancelada. Então primeiro eu vou apresentar a Meninas Superpoderosas para quem não conhece, depois vamos discutir um pouco o que foi essa série, como foi a produção caótica e até a hora do seu cancelamento. Para quem não sabe, Meninas Superpoderosas começa falando sempre que açúcar, tempero e elemento X compõem a fórmula secreta que o professor Otônio criou para dar origem às Meninas Superpoderosas, Docinho, Florzinho e Lindinha, que dedicam sua vida a combater todas as formas de mal que atormentam Townsville. Para quem não lembra, as Meninas Superpoderosas foi um desenho que passou no final dos anos 90, lá para 98 começou sua estreia, e depois ela ainda conseguiu ter mais versões, depois ela ganhou um filme que fez muito sucesso animado, pelo menos eu lembro que era muito divertido, tenho vontade de rever, pode ser que eu reveja e trago vídeos aqui pro canal, mas eu gosto da série dos anos 90, fez parte da minha vida, assistia muito cartoon quando eu era pequeno e as Meninas Superpoderosas faziam parte disso. Além disso, eles também fazem parte da Hanna-Barbera, ou Hanna-Barbera, né? E a partir daí você acaba conhecendo mais sobre eles. Depois, as Meninas Superpoderosas voltaram anos depois, até recentemente, com uma série nova apresentando uma nova integrante. Então, em vez de ser só 3, agora eram 4 Meninas Superpoderosas. O desenho sempre foi muito sucesso. E com o sucesso, e com live actions de vários lugares diferentes, mídias diferentes fazendo sucesso, agora eles tentaram fazer com as Meninas Superpoderosas, e agora eu vou falar um pouco sobre a série. Primeiro foi anunciado que a série iria existir. Depois, eles anunciaram quem seriam os roteiristas e os co-diretores da série. A primeira seria a Heather Regine, que era conhecida por fazer séries como Veronica Mars e também Sleeping Hollow. Ela fez o roteiro dessa série, mas ela não teria sozinha, ela teria a parceria também da Diablo Cody, que ficou muito conhecido por fazer o incrível filme Juno e também o fraco filme Garota Infernal, que ficou muito conhecido por ter a Megan Fox no meio. Duas mulheres que estavam cuidando do roteiro, algo interessante, afinal é Meninas Superpoderosas, é legal ter mulheres que podem falar um pouco mais sobre o sentimento delas, das meninas de uma forma até mais interessante, mas aí você vê que são até duas roteiristas que têm carreiras interessantes, mas não tão interessantes. Sleeping Hollow é uma série que começou interessante, não deu certo, Veronica Mars não é a série que também faz sucesso, mas mais pra TV. Juno é incrível, Garota Infernal tão fraco, não são os melhores roteiristas do mundo. Mas com elas também anunciaram qual seria o elenco principal. E aí já começaram algumas surpresas e alguns questionamentos da internet. Começando com a mais tranquilo, que é a Roblin Levy fazendo a Senhorita Belo, essa aí não teve nenhuma reclamação. Depois foi anunciado Donald Faison fazendo o professor Otônio, que aí gerou uma reclamação, mas é uma reclamação completamente injusta, pelo menos eu vejo uma reclamação injusta, porque, na verdade, só porque ele é um ator negro que tá fazendo um personagem que é branco. E aí teve essa reclamação, como sempre tem, como teve com a Hailey Bailey, quando ela fez a Pequena Sereia, uma reclamação infundada, mas tiveram reclamações, mas aquelas que já ficam mais injustas, que você vê que não tem tanto sentido ter como teria dos outros. O Nicolas Podani faria o Filho do Macaco Louco, e aí começou um questionamento. Filho do Macaco Louco? Por que o Filho do Macaco Louco e não o Macaco Louco? E aí, quando anunciaram quem vai ser as atrizes que vão fazer as personagens principais, a gente entendeu porque ele é o Filho do Macaco Louco. Que seria a Chloe Bennet, que faria a Florzinha. Você também teria a Dove Cameron, que faria a Lindinha. E você também teria a Iana Peralta, que faria a Docinho. E a gente entendeu que o Macaco Louco é o Filho do Macaco Louco porque as 3 eram atrizes mais velhas. Nenhuma delas são crianças ou praticamente adolescentes fazendo personagens. Seriam mais velhos. Então a gente já percebeu que o elenco já gerou uma dúvida gigantesca de atrizes mais velhas fazendo a personagem, o quanto de meninas superpoderosas teriam nela. E aí anunciaram qual seria o roteiro do filme. A série se passaria com as personagens já tendo cerca de 20 anos, ou seja, se elas são crianças na série, aqui elas estariam numa outra fase. Tanto que o roteiro que foi divulgado nas redes sociais e que foi oficializado, elas seriam aposentadas já da carreira de super-heroínas. E elas só voltariam para essa série, para a parte de Townsville, porque eles precisam dela. É igual eles não tem que salvar só Townsville, vão ter que salvar o mundo todo. Desafios pelo mundo todo. E além disso, já que elas estão mais velhas e teve a carreira de super-heroína, porque no roteiro também fala que elas tiveram uma grande dificuldade de assumir com que os seus poderes funcionassem. As pessoas colocavam muita responsabilidade e isso afetou elas. E até as personalidades delas seriam mudadas. Foi anunciado que a Florzinha, que era ali
líder delas, nesse caso ela seria ansiosa, reclusa, tímida, não gostando de conversar com as pessoas, completamente diferente da Florzinha que a gente conhece no desenho, é completamente a líder mesmo. Também falaram que a Lindinha, a Docinho, por tudo que aconteceu, elas mudaram de personalidade. A Docinho virou alguém mais boa com as pessoas, preocupadas, enquanto a Lindinha se tornou uma pessoa que acaba julgando mais as pessoas, que é muito brava, que é muito rigorosa. Então tudo isso teve que ser mudado. Sem contar que elas eram umas grandes irmãs, que a série deixou claro que elas não iriam viver juntas. E aí, muita gente não gostou do roteiro, e aí eu vou dar minha opinião rápida. Eu entendo que eles querem fazer uma atualização para uma outra mídia, mas eu não acho que a atualização nessa ideia parecia boa na época, e revendo hoje, revisitando para colocar esse vídeo, você vê como a ideia da história era ruim. Eu entendi porque eles escolheram 3 atrizes mais velhas para fazerem elas. Porque imagina, quando você pensa na CW, a CW é um canal de TV, ainda mais na época, que focava em séries de 25 episódios, porque a CW ainda é focada em TV, ainda é o Warner pro lado da TV. Então isso já seria algo muito grande, ter muitos episódios para ter atrizes muito jovens seria um problema. Outro problema que eu vejo que eles encaram seria a faixa etária de crescimento. Porque imagina, você pega atrizes de 12, 13, 14 anos, ela poderia crescer muito ainda. Ela poderia, ainda por cima, ter uma série curta, porque você pega as grandes atrizes mirim, com poucos anos elas acabam ficando mais velhas, então você acaba perdendo essas atrizes. A ideia deles é pegar uma atriz numa faixa etária com mais de 20 anos, colocar os personagens com 20, mas atrizes com mais de 20, sabendo que elas não vão mudar tanto fisicamente a partir dali por anos, então elas conseguem manter a série. A escolha delas serem mais velhas, com certeza o primeiro motivo foi esse, seria, vamos manter um elenco que a gente não precisa mudar ao longo dos anos, enquanto elas vão envelhecendo. Uma ideia que eu não apoio, mas eu entendo em questão de marketing e também de como eles vão vender a série. Outra coisa que eu até acho que é interessante em outras mídias, mas não com as Meninas Superpoderosas, eu gosto que você pegue personagens e revisite eles, repense eles, mas não a Menina Superpoderosa. Um desenho que vem para ser um frescor, algo divertido, engraçado, com boas sequências de ação, que realmente tem uma química entre elas, sem colocar elas mais velhas, colocar ansiedade, colocar problemas maduros, que eu também acho que não iria funcionar. Mas aí o piloto foi encomendado, e com o piloto encomendado começaram as gravações. Gravações em sets. Quando você tem gravações em sets, começam a aparecer imagens dos sets. E aí começou a ficar mais estranho ainda. Porque assim, elas realmente resolveram atualizar as Meninas Superpoderosas no roteiro, mas não no visual. Então você vê aquelas atrizes de mais de 20 anos com a roupa igual do desenho. É aquela atualização meio boba, você vê elas com a roupa do desenho, parece um cosplay em certo ponto, de algo que não está funcionando. Você quer atualizar? Atualiza tudo, faz tudo atualizado. Mas quando você coloca elas com peruca e roupa como se fossem crianças, acaba ficando algo estranho. E a internet, obviamente, caiu em cima, reclamando completamente dessas imagens de bastidores que saíram e também de algumas gravações. Claro, sem pós-produção fica mais fácil julgar, mas de investimento dá pra saber que aquela não seria a escolha ideal. Ainda mais considerando a CW, que não é o canal melhor em questão de roteiro, em relação à qualidade gráfica de CGI, então você acaba tendo aquele medo a mais. E aí quando saiu o piloto, os executivos estavam odiando. Passaram a primeira versão, tentaram passar, ela foi recusada, passaram uma segunda e também não deu certo. Porque os executivos e quem estava aprovando tudo, falou que aquele episódio piloto e aquele roteiro era antiquado para a época, brega e que não iria funcionar de maneira nenhuma. Com isso, perceberam que a série não iria funcionar. Então ela já estava meio que num caminho de ser cancelamento. E aí chegou o ponto máximo, que seria a Chloe Bennet, que ia ser a protagonista da série, resolveu que ela iria sair. Ela achou que a série não estava funcionando, não iria fazer bem para sua carreira estar ali, até porque ela poderia ter novos projetos, e ela resolveu sair. Saindo, a Warner olhou e falou: olha, a gente não tem como entregar esse piloto. Pra gente entregar esse piloto, a gente vai ter que regravar o piloto inteiro e reescalar uma personagem para fazer a Florzinha. Eles falaram, a gente não vai mais gastar dinheiro com essa série, e resolveram cancelar, porque o roteiro não estava funcionando, porque o piloto não funcionou, e por tudo que eu mencionei aqui. Vale destacar, a internet também tem influência nisso, porque o roteiro não estava funcionando, a atriz principal sai do elenco, alguns comentários em bastidores falam que nada estava funcionando, e quando você perde sua protagonista, se a série tem potencial, você pode trocar e virar uma grande série. O problema aqui é que, além da por cima, a internet criticava tudo o que estava acontecendo. Essa era aquela série que ela já era odiada antes de lançar. Se ela lançasse, fosse uma série muito boa, ela com certeza seria criticada mesmo assim por muita gente. Então ela foi cancelada por causa disso. Porque eles perceberam
que o piloto não estava funcionando, que o visual não estava funcionando e que seria muito difícil vender a série para um público que não queria de forma nenhuma abraçar eles. Acharam melhor perder aquele dinheiro que já tinham gasto naquele episódio piloto e com um elenco que já estava contratado por um tempo, do que realmente lançar uma série que ia gastar mais dinheiro, não ia certo e ainda por cima ia estragar mais ainda a imagem da Warner por causa da CW. E por isso que as Meninas Superpoderosas foram canceladas. Série que foi anunciada em 2020, começou a gravação em 2021 e em mais ou menos dezembro de 2021 ela foi oficialmente cancelada. Curta ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha que seria a série live action das Meninas Superpoderosas? Você apoiaria ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.